Protestos no estádio Beira-Rio após o vexame contra o Remo. O técnico Paulo Pezzolano confirmou a chegada de reforço. Falaremos também sobre o vestiário colorado, bastante abatido após o empate contra o Remo. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no canal, depois de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e hypar esse conteúdo. Tudo bem, pessoal? Muito bom dia, boa tarde a todos. Estou de volta aqui no canal Som da Repórter para ainda repercutir o que vimos ontem no estádio Beira-Rio, segunda-feira, o empate dolorosíssimo do Inter contra o Remo no último lance, o gol do Vitor Bueno, que acabou gerando uma série de protestos, vaias do torcedor colorado. Eu quero começar falando justamente sobre isso, tá, pessoal? Durante a partida, o torcedor, e aliás foi um belo público no Beira-Rio, mais de 29 mil pessoas, um belo público para essa partida, e mesmo assim o Inter não conseguiu vencer a fraca equipe do Remo. Ao longo da partida o torcedor apoiou durante praticamente os 90 minutos, mas aí sai o gol do Remo. Logo na sequência o Matheus Cunha foi amplamente vaiado pelo torcedor do Inter, depois o time inteiro vaiado no final do jogo, ali quando tentam cumprimentar o torcedor. Também o presidente Alessandro Barcelos, mais uma vez xingado, bastante hostilizado pela torcida colorada, que ficou bastante irritada, descontente com o empate no último lance da partida. E na saída dos jogadores, houve ali um protesto de algumas torcidas organizadas do Internacional, Nação Independente, Camisa 12, que são as que mais estão na linha de frente aí dos protestos, e a gente vai ver esse vídeo que eu vou deixar com vocês aqui na sequência. Ô, puder na cara, por que, ô, Paulo Cu? Levanta a cabeça. Perdido, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Acha a cabeça erguida. Fala pro torcedor agora. Porra, essa camisa, caralho. Ô, puder na cara, por que, ô, Paulo Cu? Levanta a cabeça. Perdido, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Acha a cabeça erguida. Fala pro torcedor agora. Porra, essa camisa, caralho. Um dos torcedores, inclusive, deu uma entrevista para a Baldaço TV e ele fez cobranças fortes ao Fabinho Soldado. Lembram quando o Fabinho, lá na apresentação do Félix Torres, chamou as torcidas organizadas para participarem da coletiva de apresentação? Inclusive eles foram lá, apertaram a mão do Félix Torres e tal, fizeram ali uma aparição e o que as torcidas, na verdade, reclamam agora é que o Fabinho Soldado não mantém mais esse contato, acabou abandonando, não dando mais explicações, e isso está sendo cobrado aí pelo torcedor do Internacional. É claro que isso deve se refletir na partida do sábado contra o Atlético Mineiro, jogo também no Beira-Rio. Vamos ver a presença de público, não deve ser a mesma, né, na mesma intensidade da partida contra o Remo. Seria importante o torcedor comparecer, porque agora a vitória se torna uma necessidade dada a situação no Campeonato Brasileiro. O técnico Paulo Pezzolano foi perguntado sobre Tony Sanabria. Antônio Sanabria, jogador que está fechado com o Internacional, deve chegar a Porto Alegre entre hoje e amanhã, pelas informações que circulam na imprensa internacional, e a gente vai conferir a resposta do técnico do Inter sobre a chegada deste centroavante. A Sanabria, não sei se está falando alguma coisa. Acho que vai chegar um centroavante mais. Pues lo de Eliasson ya llegó, así que nada, vamos a intentar aproveitar a cada uno deles. Sobre o Tony Sanabria, inclusive, eu tenho visto muitas críticas nas redes sociais, muita gente, inclusive, apontando essa contratação como uma contratação do desespero do Internacional, de um jogador que não é tudo isso, não tem um histórico de gols na carreira,
tem um histórico de lesões que o tiraram, por exemplo, bastante tempo na última temporada. Então tudo isso está sendo olhado aí com um grande ponto de interrogação por parte aí de boa parte da torcida do Internacional. Um apontamento tá em relação ao Tony Sanabria, que a gente tem que colocar, que ele, assim como o Alex Arce, que vinha sendo o preferido do Inter no mercado, ele foi convocado pela seleção paraguaia, jogou a Copa do Mundo, inclusive começa como titular a Copa naquele jogo contra os Estados Unidos. Acontece que o Paraguai toma 4-1 na estreia, e aí ele perde a posição e depois só entra em mais um jogo nessa Copa do Mundo. Então, é um jogador que, pelo menos em tese, começou a Copa como titular da seleção paraguaia e depois perdeu a posição para praticamente nunca mais jogar nessa competição. Então, pelo menos o benefício da dúvida a gente pode dar em relação a esse atleta. A grande questão é que talvez o Sanabria, para essa temporada, ele seja importante, porque, vamos lá, o Inter tem hoje o Alan Patrick jogando de falso 9, tem o Alejandro, que ontem fez uma péssima partida, eu dei nota 0 pro Alejandro lá no gabarito da Rádio Bandeirantes. Ele errou tudo que ele tentou, fez faltas desnecessárias, perdeu o gol e ainda desviou a bola do Matheus Cunha para o gol de empate do Remo. Então, dentro da realidade hoje do Inter, talvez o Sanabria realmente seja um acréscimo. Agora, contrato até 2029 para um jogador que é uma dúvida já na chegada, será que não é demais? E o Inter está correndo um risco, mais uma vez, de assinar um contrato longo com um jogador experiente que pode não dar resposta e vai ficar aí ganhando do Inter até 2029. Um relato sobre o vestiário do Internacional. Ontem eu estava, pessoal, na zona mista, logo após o apito final, e a gente pôde acompanhar a passagem de 2 dirigentes importantes do Inter pela zona mista. O primeiro foi o Fabinho Soldado, ele que desceu ainda nos minutos finais do jogo e acompanhou o gol do Remo diretamente da zona mista. Então a gente conseguiu acompanhar a reação do Fabinho Soldado, muito irritado, extremamente bravo com o gol sofrido pelo Internacional. Ele até parou ali na zona mista, para quem não sabe, é um espaço ali onde os repórteres ficam e tem algumas televisões que passam o jogo, e aí o Fabinho parou para ver justamente o replay do gol, porque não estava acreditando no que estava acontecendo, e na sequência foi em direção ao vestiário do Internacional. Depois, alguns minutos, passou o Abel Braga, acompanhado do Hélio Carraveta e também do Leomir. E o Abel num semblante bem diferente do Fabinho, tá? O Abel, ao invés da irritação, de estar bravo, era um cara abatido. O Abel era um cara, assim, que parecia que tinha saído de uma maratona e perdeu a maratona, sabe? Fez um esforço enorme e acabou ainda sendo derrotado. O Abel estava realmente inconsolável, tanto é que o Bolívar, por exemplo, estava na zona mista, fazendo a cobertura ali pelo canal do Alexandre Ernest, e o Abel nem olha pro Bolívar. Eu até olhei a cena e pensei, pô, daqui a pouco o Abel fala alguma coisa pro Bolívar, a gente consegue pegar um bastidor ainda maior sobre esse final de jogo, mas o Abel, assim, abatido, passa reto pelo Bolívar, nem olha, olhando para baixo, olhando para cima, o Abel, assim, sem acreditar no que estava acontecendo. E isso se reflete também, pessoal, no grupo de jogadores. A gente viu, por exemplo, na zona mista, o Vidagra e o Matheus Bahia, 2 jogadores que foram selecionados ali pela assessoria de imprensa do Inter, e eles realmente bastante abatidos. O Vidagra falou em empate com gosto amarguíssimo, disse que o time fez de tudo para merecer a vitória e mesmo assim não conseguiu. O Matheus Bahia, por exemplo, evitou apontar dedos para erros ali no final do jogo, o Alejandro, o próprio Matheus Cunha, diz que não pode fazer isso, que é uma coisa do grupo, que o grupo inteiro tem responsabilidade, mas é claro que há um abatimento visto que o Inter fez uma partida para ganhar. Sinceramente, ontem o Inter empatou, perdão, de uma forma inacreditável dada as circunstâncias da partida, os gols perdidos. Infelizmente acabou chamando, né, esse gol do Vitor Bueno no último lance. Tá certo, pessoal? Eu fico por aqui nesse conteúdo, volto ainda hoje pra gente falar do Inter, quem sabe atualizar até o mercado de transferências, tá certo? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal para não perder nada, ativa o sininho das notificações e me segue nas redes sociais
Os links estão na descrição. Um abraço e até a próxima!